Este é o AgeCast. Seja bem-vindo. Eu me chamo Leandro Miranda, sou apresentador do AgeCast com a Elaine Passos e juntos faremos o podcast da Age Bahia. E o tema deste episódio é Inovações e tendências para micro e pequenas empresas em tempos de crise. E o nosso convidado de hoje é o Marcos Casais. Ele é vice-presidente da AGE, técnico em edificações, graduando em Engenharia Civil na UFSAL, com extensão na Escola de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Empresário pioneiro em automação residencial na Bahia, com 14 anos no mercado. Fundador da startup Go On Turismo, Uber de guias de turismo. Palestrante de inovação e diversidade, mentor de startups. Coordenador do Fórum de Jovens Lideranças Empresariais da Bahia, conselheiro da Confederação Nacional de Jovem Empresário e embaixador da Singularity University na Bahia. E hoje o nosso AgeCast iremos falar sobre inovações, tendências para micro e pequenos empreendedores e passando por esse momento difícil de crise, a gente tem que pensar realmente nisso. E nosso convidado, Marcos Casais, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por sua presença, Marcos. Eu já quero começar o nosso AgeCast de hoje te perguntando o que é o mundo VUCA. Fala-se tanto sobre o mundo VUCA, o movimento VUCA. Compartilha com a gente o que é esse mundo VUCA. Olá a todos. Então, vamos direto ao ponto. Esse mundo VUCA, ele teve início, na realidade esse termo ele teve início ali nos anos 90, durante a Guerra Fria, que é um termo que foi utilizado e criado pelo Colégio Militar dos Estados Unidos por estar vivendo num mundo bem complicado enquanto guerra, né? E não uma guerra com armas, mas uma guerra fria. Então, existia ali um ambiente muito incerto e vem muito disso a questão do VUCA. Então, o V do VUCA significa volátil. Então, é um volume de mudanças e uma agilidade muito grande com que as coisas e as questões acontecem. O U, na realidade, ele é um incerto, né? Uncertain, em inglês. E é justamente essa quantidade de informações, muitas delas acabam não sendo necessariamente úteis e elas acabam também acelerando efeitos que são imprevisíveis. Já o C, ele é o complexo. Então, ele mostra que aqueles modelos tradicionais eles realmente estão em risco, eles não funcionam mais nesse momento e não é possível ter uma previsão de resultados da mesma maneira que se tinha anteriormente. E amigo é justamente essa questão de falta de clareza, ou seja, múltiplas interpretações para uma quantidade imensa de informações que acabam acontecendo no momento de crise. Então, é justamente desse momento que surge aí o mundo VUCA. E, mais recentemente, temos o mundo MUVUCA, o MU na frente. E o que significa esse do MUVUCA? Não é uma nossa MUVUCA aqui baiana, é algo até parecido, né? Porque é uma confusão, mas o MUVUCA ele chega mais para colocar e a gente entender que, primeiro, ele tem que ser significativo. O mundo, você começa a entender que para você resolver tudo isso, você precisa ter, de fato, um propósito, você precisa ter um senso comum para poder resolver problemas complexos, e ele também passa a ser o universal. Universal no sentido que nós não temos fronteiras, o que acontece em outro país, do outro lado do mundo, diretamente nós sentimos aqui do lado de cá, e a gente começa a entender que cada ser humano ele tem a sua parcela de contribuição para esse mundo VUCA, né? Tanto para o bom quanto para o ruim.
E é muito importante quando a gente traz para a linha do empreendedorismo, pois para a gente vencer esse mundo VUCA, o empreendedor ele precisa ser muito resiliente para poder lidar com essa volatilidade toda. Ele precisa também ter muita flexibilidade para poder lidar com esse momento de incerteza. Ele precisa ser multidisciplinar até para poder lidar com questões muito complexas, que são muitos insumos de informação, e a gente vive num momento aí que a gente até chama de momento da infoxicação, que é o momento em que as pessoas estão intoxicadas pela quantidade de informação. Mas a multidisciplinaridade ela é muito importante, é muito interessante nesse momento, porque a pessoa ela tem a capacidade de fazer uma filtragem do que é mais importante e passar a ter todos esses insumos para tomar decisões mais acertadas. E, por último, o empreendedor ele precisa ter coragem. Coragem para lidar justamente com essa ambiguidade, com essa falta de clareza, escolher as suas lutas, escolher os seus caminhos e poder seguir aí para poder ter melhores resultados nesse momento aí desse mundo VUCA e dessa coisa meio doida que está acontecendo aí no mundo. Que bom, Marquinhos. É até bom avaliar, e a gente sabe que o mundo ele já muda numa velocidade assim que muitas pessoas não acompanham, já é totalmente acelerado. E a pandemia, eu acho que, no meu olhar, é um dos maiores ensinamentos da pandemia, é a proporção que as coisas levam e a gente não tem controle. Eu acho que é uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção nesse momento da pandemia. E é o que você trouxe aí do mundo VUCA, né? A velocidade das coisas acontecendo, a volatilidade, o destino incerto, né? A probabilidade de muitas respostas para uma ação, para uma necessidade, e a gente realmente tem um leque de oportunidades, de mudanças, de muitas coisas acontecendo. E aproveitando nesse tema, eu gostaria de te perguntar, quais são as principais tendências para os micro e pequenos empreendedores? Micro e pequeno empreendedor, ou ele vai digitalizar o negócio dele, ou, na maioria das vezes, ele vai estar fora do jogo. Então, o empreendedor ele precisa entender que ele tem que estar com o produto dele digital. O empreendedor ele precisa entender que ele precisa estar com o produto dele numa prateleira digital, seja produto, seja serviço, ou seja até mesmo da maneira com que ele comunica esse produto para o possível consumidor. Então, esse empreendedor ele precisa estar digitalizado, mas ele precisa ter uma série de cuidados para não criar, por exemplo, uma gambiarra digital. Não é fazer de qualquer jeito. Não é simplesmente chegar ali, pegar uma ferramenta de rede social e começar a alimentar aquela ferramenta de rede social sem entender quem está consumindo dele, quem está do outro lado. Então, o empreendedor ele precisa passar por esse momento de digitalização, até porque o próprio consumidor ele passa a ter um comportamento um pouco diferente do que ele tinha, principalmente quando ele lidava com as propagandas. Então, anteriormente, o consumidor ele via a propaganda na televisão e ia para a loja. Depois, esse mesmo consumidor ele passou a ver a propaganda na televisão, olhar na internet do que se tratava, e os comentários, e depois ele ia para a loja. Só que hoje o consumidor ele já começa a ter um comportamento diferente desse. Ele vê na internet, ele se informa na internet, ele vai na loja física e depois ele volta para casa para comprar na internet. Então, os pontos de venda, principalmente para quem está dentro do varejo, é o momento que o consumidor ele passa pela experiência de tocar e experimentar o produto. Então, por isso que é importante a questão da digitalização dos negócios e não uma digitalização simplória de se colocar um produto ou se colocar uma propaganda.
mas o consumidor ele está hoje mais preparado para comprar em várias vertentes. E o empreendedor, principalmente da área de varejo, ele precisa entender que ele tem que estar numa ferramenta omnichannel, ou seja, em vários canais. Ele vende na internet, ele vende no físico, ele entrega o produto. Então, o empreendedor ele precisa ter essa digitalização do negócio dele de uma maneira mais ampla do que simplesmente fazer posts específicos ali em uma outra rede social. Marquinhos, que bom que você trouxe isso, porque eu queria comentar duas coisas. Uma, o nosso último podcast, né, do AgiCast, nós falamos sobre vendas, e o Oswaldo, ele trouxe bastante essa questão do comportamento, do quanto é importante, né, o antes da preparação da venda, do ter o seu site, ter a sua infraestrutura, ter produtos gratuitos para você enviar e fidelizar clientes, para você ir até o cliente e não é antiquado, né? Fazer uma ligação talvez seja uma valorização a mais. E uma outra coisa que está acontecendo muito nesse momento, né? Você falou aí das opções de compra. Hoje, as lojas já estão colocando o QR Code na tela, na TV, onde você coloca o celular e vai direto, né? Assistindo a propaganda, vai direto para o site. As lives que estão acontecendo, além do benefício de ajudar uma instituição, as empresas estão bancando essas lives, né? Estão patrocinando. E, pegando um exemplo engraçado, o macacão, você vê, aí vem coisa de mulher, mas faz parte do processo. O macacão que Ivete estava usando na live foi vendido em 24 horas no estoque da loja. Então, assim, é aquela coisa de que a gente sabe que as tendências, e agora com a pandemia nós fomos obrigados a fazer, a realmente digitalizar. Para quem não tinha essa visão e essa necessidade, agora vê isso de uma forma diferente. Eu acho que você trouxe isso muito bem. Então, vamos lá. A parte de tecnologia, tem muita gente que acaba não entendendo alguns termos e eu acho que nesse momento o básico ele precisa ser dito. Muita gente que não sabe a diferença de e-commerce para marketplace. Então, o que é o e-commerce? E-commerce é quando você pega a sua loja, pega os seus produtos e coloca ali em um local que é seu. Então, o seu e-commerce. Então, é a sua loja virtual. Então, é você pegar o seu estoque e levar para uma página sua. O marketplace já é diferente. Marketplace é um local onde existem várias lojas e várias pessoas anunciando uma série de produtos nesse marketplace. Então, o empreendedor ele precisa também entender se nesse momento o que é que ele vai fazer. Ele vai trazer a loja dele para o e-commerce ou ele vai trazer para o marketplace? O que é mais interessante? Onde é que existe mais tráfego de clientes, de possíveis clientes para o produto dele? Então, é algo que ele precisa também buscar e entender. Não é simplesmente sair vendendo ou abrindo anúncio pela internet. E o simples também, ele é importante, ele é interessante. Vou trazer aqui uma ferramenta, que é a do Instagram, que muitas pessoas utilizam, essa rede social. É uma rede social onde o consumidor ele pode fazer compras diretas. Ou seja, aquele empreendedor, às vezes, que não tem uma estrutura para montar um marketplace, não tem uma estrutura para poder entrar também nesse marketplace ou fazer um e-commerce simples, ele pode fazer vendas ali específicas com esse tipo de ferramenta que está disponível. Maravilha, Marquinhos, maravilha, porque, na verdade, independente da questão, da necessidade, dos problemas que cada um vem enfrentando, em algum momento existem oportunidades e o micro e pequeno empreendedor, ele precisa focar nessas oportunidades, se reinventar e fazer de forma diferente. Talvez um novo momento
pensando de forma diferente, criando novos produtos, como a gente viu acontecendo nesse momento. E aproveitando que você falou da ferramenta do Instagram, tem outras ferramentas tecnológicas importantes que os micro e pequenos empreendedores podem utilizar? Nesse momento, principalmente para quem quer manter uma relação mais interessante com o seu cliente, e muitas pessoas ainda acham que está em desuso, é a própria gestora de e-mails. Então, é a própria programação, ou a própria aplicação, ou aplicativo, ou programa, que faz gestão de envios de e-mail. Então, existem ferramentas que são mais simples e que são gratuitas ali para uma quantidade pequena que você tenha no seu banco de dados. E, por incrível que pareça, as pessoas ainda leem e-mail. Existe meio que uma questão aí no ar, que o e-mail está morrendo, o e-mail não está bem morrendo. Então, até mesmo para você fazer a validação de qualquer aparelho, de qualquer aplicativo, de qualquer sistema que você instale, você vai fazer a validação dele por e-mail. As pessoas continuam acessando e-mail, mas a partir do momento que você manda para esse seu cliente, o seu potencial cliente, conteúdos interessantes para que ele possa se engajar com a sua proposta, possa se engajar com a maneira que você está colocando o seu produto, o seu serviço, é uma maneira interessante de você poder captar leads e manter um relacionamento com o cliente, principalmente ali na boca do funil, lá em cima, e aí você vem trazendo aí para o funil, até para você trazer esse cliente justamente para a ponta que é a venda. E não deve terminar apenas na venda. O empreendedor precisa entender que aquele cliente ele precisa ser retroalimentado de outros produtos e de outros serviços. Então, para você manter um cliente, é muito mais barato do que você conseguir um novo. Então, existem essas ferramentas aí de e-mail marketing que são muito interessantes para o empreendedor utilizar. E como a gente falou há pouco aqui de funil de vendas, são CRMs. Então, são aqueles programas que o empreendedor ele pode fazer o cadastro do seu cliente, entender como é toda a jornada desse cliente de compra, entender a partir daqueles dados que tipo de ação ele pode tomar para que ele possa engajar melhor esse cliente e entender melhor como é que ele vai fazer as propagandas e o direcionamento das mídias dele dentro da web. Muito bom. Tem que fazer uma pesquisa, tem que também alinhar com o negócio, não é, Marquinhos? É necessário entender bem do seu produto, do seu serviço, para olhar o que melhor atende à sua necessidade também, não é? Exatamente. O empreendedor ele precisa ter dados, ele precisa trabalhar com dados. O empreendedor que não tem um banco de dados, nem que seja no Excel, nem que seja numa planilha, nem que seja num caderno, então ele está tendo um grande problema ali de poder manter, de poder captar o cliente. É claro que, nesse momento, o caderno ele ajuda, mas tem que passar para o digital. Porque em algum momento você vai ter que pegar toda aqueles dados que você colocou ali e tratar esses dados, que é justamente o que a gente chama dentro do mundo dos negócios do BI, né? Do Business Intelligence. Então, o que você faz com essa inteligência de negócio, com essa inteligência de dados? Então, é analisar esses dados, entender os perfis para poder fazer melhores entregas para os seus clientes. Excelente. Marquinhos, você falou sobre as questões do negócio. Queria ouvir agora, né, o que é que deve ser o novo comportamento do empreendedor? Eu acredito que o empreendedor, nesse momento, ele tem que adotar meio que aquela cultura de startup. É aquela cultura de fazer testes, de criar hipóteses, de testar, de mensurar e de melhorar. Então, não é que todo negócio vai ser startup, até porque nem todo negócio é startup e a maioria deles estão trabalhando aí no que a gente pode chamar de mercado tradicional.
Mas os empreendedores, eles precisam entender que mudar esse mindset de criação de produto, de melhoria de produto, parte de um processo que precisa ser rápido. E a startup, ela se diferencia justamente desses negócios mais tradicionais pela rapidez com que ele levanta hipóteses. Então, o empreendedor, ele precisa levantar hipóteses. Então, por exemplo, eu estou agora aqui com uma agenda na minha mão. Que tipo de inovação tecnológica ou inovação de produto ou de serviço que eu posso estar fazendo exatamente com essa agenda? É a maneira como eu quero com o meu cliente? O tipo de personalização que eu posso trazer para cá, para dessa agenda, por exemplo? Então, existem várias hipóteses que você pode ir criando, principalmente na questão de você trazer um nível de personalização mais interessante para esse produto, só que você vai levantar hipóteses. Você não vai, por exemplo, criar uma capa de uma agenda e achou que ela é inovadora e você manda fazer 10 mil capas dessa e você nem testou para ver se o cliente que está ali na ponta vai querer comprar algo com esse tipo de diferencial. Então, é trazer essa mentalidade de startup que faz ali o mínimo, que faz ali o bem enxuto para colocar na rua, ver se vai dar certo. Se der certo, ok, melhora. Se não der certo, melhora mais ainda. E ele tem um produto mais interessante e diferenciado do mercado que ele está trabalhando. Realmente, a forma de se comportar vai precisar mudar dentro de vários contextos. Mas, já chegando ao final do nosso Agicast, Marquinhos, eu já te agradeço pela sua participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos empreendedores com relação a essa questão da importância da inovação, das tendências. A gente sabe que inovação não é algo master, top, aquela coisa que muita gente considera que tem que ser uma coisa muito grande. Inovação pode ser algo simples, mas que gere resultado. Eu vou pegar exatamente esse gancho que você falou, Helene. Inovação, ele precisa ser simples e gerar resultado. Se você fez isso, maravilha. Só que o empreendedor, ele precisa ser adaptável. Então, hoje, para quem sair no meio dessa loucura na frente, vão ser as pessoas que vão conseguir se adaptar mais rapidamente a esse momento. Entender o que está acontecendo com o mundo VUCA e entender que ele precisa ser resiliente, flexível, multidisciplinar, ser um empreendedor corajoso. E tem algumas dicas que eu sempre gosto de dar, até em palestras que eu falo, que uma delas é: pare de olhar a grama do seu vizinho. Então, ou seja, não compare o seu backstage com o palco de outra pessoa. As pessoas estão em momentos diferentes. Então, não compara. Não compara, por exemplo, o teu home office do jeito que ele está agora, a live que você está querendo fazer com uma pessoa que está linda e maravilhosa do outro lado. Não dá para comparar isso. Não dá para você ter esse tipo de liga. Então, é algo que vai te angustiar. Uma outra coisa que eu gosto de falar é que atualize o seu sistema operacional. Então, não adianta instalar aplicativo moderno em sistema operacional antigo. Então, o empreendedor, ele precisa se capacitar, o empreendedor, ele precisa estudar. Infelizmente, nós vivemos em um modelo de educação feito no século XIX para pessoas do século XXI e do século XX. Então, a coisa, infelizmente, está bagunçada. Então, o empreendedor, ele precisa buscar se capacitar e ele precisa buscar se atualizar. E uma mensagem final que eu deixo, que nós estamos vivendo, infelizmente, num momento muito ruim. Mas momentos ruins, se o empreendedor, ou nesse caso agora, se a humanidade entender de todas as problemáticas que a gente está passando como uma possibilidade de melhoria, aí sim nós podemos melhorar como pessoas, nós podemos melhorar como comunidade.
Trazendo apenas um exemplo aqui, a norma ISO, ela foi criada em 1947, apenas 2 anos após a Segunda Guerra Mundial, e justamente para poder padronizar ações e padronizar processos de empresas para que os empreendedores de outros locais, de uma maneira universal, pudessem ter produtos e serviços padrões onde melhorasse o comércio mundial. Então, essa norma que a gente utiliza, a ISO, então, a ISO ela tem uma série de normas, é importante porque ela vem também de um momento pós-caótico da humanidade. E nós temos hoje uma norma chamada Norma de Inovação, que é a 56.002. Eu acredito que é uma norma que vai dar muitos balizamentos para empreendedores e para negócios, para que eles possam entender que a inovação precisa fazer parte constante de todo e qualquer negócio, até mesmo para que esse negócio ele possa sobreviver não apenas a este momento que nós estamos passando, mas a outros momentos VUCAs à frente à humanidade. Muito bom, Marquinhos. Esse foi o nosso AGICast.